Kodo era um perdedor que quebrou e conseguiu um emprego como gerente de esportes para cuidar de alguns atletas atraentes. Mas quando ele descobre que eles são todos excêntricos, ele aplaude para eles dia e noite para garantir que estejam em condição de pico. Tudo começa com Kodo tentando chegar ao seu novo emprego a tempo, mas ele para quando vê uma garota atraente cair de joelhos. Sentindo-se preocupado, ele se aproxima dela e pergunta o que está acontecendo, então ela lhe diz que seus quadris repentinamente deram errado. Sem pedir permissão, ele dá uma massagem rápida na área afetada, e isso faz a senhora atingir o clímax no local, pois ele é bastante habilidoso com os dedos. Mas antes que ela saiba, Kodo desaparece, e isso dói para ela, pois ela não teve a chance de agradecer. Acaba se revelando que é a primeira vez de Kodo na grande cidade, e ele está aqui apenas porque recentemente foi admitido na prestigiada Academia Sewa. A escola lá é de muitos estudantes de topo em equipes esportivas que facilmente ganham torneios de campeonato nacional, com muitas garotas sendo entre as atletas de elite. Apesar disso, Kodo não é o tipo que tem interesse em esportes, pois a única coisa em sua mente é encontrar um emprego para se sustentar. Quando ele chega ao lugar, ele percebe que se tornará o novo cuidador do prédio de dormitório e que ele será um trabalhador residente. Mas ele aceita porque é um cara que precisa do dinheiro e precisa de algo que pague suas contas. Ao se aproximar do prédio, ele nota que o lugar está mal cuidado e começa a ter dúvidas sobre trabalhar lá. Ele se deixa entrar e começa a procurar por alguém, mas como não recebe resposta, ele assume que ninguém está em casa e começa a vasculhar o lugar. Para sua surpresa, ele abre uma porta e encontra uma garota quente chamada Aoma, fresca da ducha. Antes que ele possa explicar a si mesmo, Aoma o bate na cara e o expulsa, achando que ele é um tipo estranho sem controle. Assustado, Kodo corre para a vida e tenta sair do prédio antes que Aroma possa machucá-lo, mas no caminho, ele bate em outra linda chamada Miyuki e cai em seus seios. A primeira coisa que ele faz quando se recupera é acariciar seus seios. No entanto, Aroma o alcança, tem a impressão errada quando vê ele em cima de Miyuki e o joga voando com uma vassoura. Depois do acidente, Miyuki explica as coisas para Aroma, revelando que Koto é o novo cuidador do dormitório. Ela acrescenta que ele foi contratado porque o cuidador anterior renunciou e diz a Aroma para pelo menos ser grata, mas Aroma diz que não vai ser. Miyuki então pede a Koto para se apresentar, então ele menciona que ele é apenas um estudante tentando pagar suas contas em vez do tipo estranho de voyeur que Aroma pintou. Miyuki se desculpa pelo mal-entendido e revela que ela é uma estudante da academia também. Ao ouvir seu último nome, Koto se lembra que ela é da equipe de voleibol nacional, apesar de ser uma estudante. Ele lhe diz que ele sempre a admirou e que ele é um de seus maiores fãs, e isso a faz se sentir um pouco envergonhada. Quando é a vez de Aroma se apresentar, ela recusa, então Miyuki faz as honras, mencionando que ela é uma jogadora de basquete na academia. Sabe-se que ela levou a equipe da escola a 3 títulos nacionais, e embora Koto ache cool que ela seja talentosa, ela odeia ele e deseja que ele não estivesse trabalhando no seu prédio. Enquanto ela sai, Miyuki se desculpa por sua rudeza, enquanto Koto se lamenta porque é o seu primeiro dia, e já está recebendo ódio de uma de suas clientes. Miyuki o ignora como não sendo um grande problema, e diz a ele que Aroma virá ao redor no tempo. Ela diz a ele que os outros residentes do dormitório estarão de volta da prática em breve, mas antes que ela possa completar sua declaração, eles ouvem a Aroma gritando das escadas, e sai que ela escorregou e torceu o tornozelo. Miyuki sai para buscar um médico, enquanto Koto fica para trás para ajudar com seu dor. Ele usa seus dedos mágicos para massagear seu tornozelo, e assim como isso, o dor diminui significativamente. Apesar disso, Aroma mantém a atitude rude e bate as mãos dele fora de sua perna sem dizer obrigada. Ainda assim, Koto insiste em falar com ela porque está preocupado que a sua lesão possa fazê-la parar de jogar basquete. Pois seus pais praticam Seitai e terapia de massagem, ele afirma que ele sabe uma coisa ou duas sobre o corpo humano. Nesse momento, eles estão ambos na sala de Aroma, então ela para dar tudo uma segunda pensamento antes de ir em frente com o que Koto está oferecendo. Antes que ela saiba, ela se encontra deitada na sua cama, esperando que Koto alivie o seu dor. Primeiro, Koto acessa suas coxas, e da forma como ele as toca, Aroma percebe que a chuva começará a cair de algum lugar se ele continuar assim. Quando ela reclama sobre isso, Koto diz a ela que seus músculos ao redor da área de sua coxa estão rígidos, e isso pode levar a uma lesão séria se não for tratado. Surpresa! Aroma se pergunta como ele sabe disso apenas com um toque, então ela decide confiar nele um pouco mais, porque ela sente que ele pode ajudá-la a se manter em forma. Quando ela permite que ele a toque, ele começa com suas pernas e inclina-se para flexioná-las várias vezes. Mas para cada vez, Aroma nota que ela está se aproximando do Cloud9. Fica pior quando suas pernas continuam pressionando sua bolsa, porque é seu ponto sensível. À medida que a cultura dentro dela começa a crescer, Koto estica até o seu ponto de ruptura, causando chuva a começar a cair, mas não do céu.
Estranhamente o suficiente, Koto não nota tudo o que ela está passando porque ele está apenas fixado em mantê-la em forma. Então, quando ele termina, Aroma percebe que toda essa chuva e esticamento ajudou com sua flexibilidade, então ela agradece Koto por tudo. Embaixo, ela se sente mal pensando que precisará diminuir o treinamento devido à sua condição, mas Koto diz a ela que ele nunca mencionou isso. Ele se deixa levar e segura as mãos dela, perguntando a ela para deixá-lo cuidar do seu corpo e mantê-lo em desempenho máximo. Mas Aroma bate as mãos dele fora, pensando que ele quer usar a massagem como uma maneira de atacá-la. Logo, o amigo do pai dele aparece e sai que ele é o presidente da academia. O cara apresenta Koto para todas as meninas do dormitório e diz a elas para serem boas com ele. Miyuki assumes command and introduces the other girls to Koto, starting with herself, then Aroma, then Izumi from the swim team, Ayaba from the soccer team, and finally Chio from the table tennis team. After that, Koto tries to chat with the girls, but their reactions only end up scaring him off. Seeing this, the chairman explains that the girls can be a little difficult to work with and warns Koto to be careful. After all, the previous caretaker only lasted a single day. He then reminds Koto about their deal regarding the scholarship, making it clear that it will be revoked if he quits his job. Finally, the chairman emphasizes that Koto's only chance to earn a scholarship to medical school depends on him taking care of the girls and ensuring they graduate from the academy in top mental and physical condition. Hearing this leaves Koto stunned, but with no other option, he agrees to the terms. The following day, Koto takes time to study his job description to know what he's supposed to do. After reading everything, he realizes he can cope with his new job since he's already used to doing chores for his parents. First, he starts with cooking breakfast, and once he serves the girls their meal, Aroma gets upset because he's joining them to eat at the same table. Miyuki tells her she invited Koto to join them, and she did it because she wants everyone to get along with him since they're in the same academy. Regardless, Aroma says she can't stand eating with Koto because of what happened yesterday. She reveals that he was peeking at her while she was changing, while Koto tries to explain that it was an accident. Miyuki tries to calm Aroma down, making her see that Koto didn't mean what he did, and she brushes off him seeing her without clothes as no big deal. Pissed, Aroma brings up the massage session she had with him, trying to make it look as if he took advantage of her or something. But Miyuki reminds her that she actually felt a lot better when he was done with her. After that, Koto tells everyone that he's available in case they need anything. But Aroma yells at him again. Hearing this pisses Ayaba off, especially since Aroma has been the one yelling ever since, so she tells her to shut up and suck it up. Around midday, Koto proceeds to do the laundry because it's the second thing written in his handbook, and the girls' plot armor are excluded. Before then, he was doing the dishes in the kitchen, and Miyuki joined him to help reduce the workload. She apologized for Aroma's attitude, but what happened was that he was still in the kitchen. What happened between Aroma and Ayaba made him ask if they didn't get along. Miyuki told him they always had arguments because they saw themselves as rivals. It turned out Ayaba was part of a club's youth team overseas until last month, when she came back to Japan, though Miyuki mentioned she had a few issues. Ao ouvir isso, Koto percebeu que Ayaba era igualmente talentosa quanto os outros, mas Miyuki disse que ela passou muito tempo no exterior e pode não estar acostumada com a vida no Japão, o que fez com que ele se lembrasse disso, mas ficasse surpreso quando encontrou um escudo de plot armor deitado com as roupas que lavou. Atualmente, Koto se lembra disso, mas fica surpreso quando encontra um escudo de plot armor deitado com as roupas que lavou. Coincidentemente, Izumi o vê com ele e corre, dizendo que pertence à Arma, então ele a persegue para evitar que ela espalhe a notícia. No caminho, ele tropeça, cai e se encontra acariciando as garrafas de leite de Chio, então o degenerado Crepúsculo o zomba por querer quebrar. Surpreso, Koto retira as mãos e tenta explicar-se. Mas antes que ele saiba, Aroma aparece na sala e pega a impressão errada novamente. Isso faz com que ele se lembre de que ele precisa limpar o prédio, e enquanto faz isso, nota uma sala que cheira e parece que não foi limpa há anos. Ele olha mais de perto e nota algo sob as fronhas, então ele se aproxima para ver o que é. No caminho, ele tropeça, cai e se encontra acariciando as garrafas de leite de tio, então o degenerado Crepúsculo o zomba por querer quebrar. Surpreso, Koto retira as mãos e tenta explicar-se. Mas antes que ele saiba, Aroma aparece na sala e pega a impressão errada novamente. Isso faz com que ele se lembre de que ele precisa limpar o prédio, e enquanto faz isso, nota uma sala que cheira e parece que não foi limpa há anos. Ele olha mais de perto e nota algo sob as fronhas, então ele se aproxima para ver o que é. No caminho, ele tropeça, cai e se encontra acariciando as garrafas de leite de tio, então o degenerado Crepúsculo o zomba por querer quebrar.
Surpreso, Koto retira as mãos e tenta explicar-se. Mas antes que ele saiba, Aroma aparece na sala e pega a impressão errada novamente. Isso faz com que ele se lembre de que ele precisa limpar o prédio, e enquanto faz isso, nota uma sala que cheira e parece que não foi limpa há anos. Ele olha mais de perto e nota algo sob as fronhas, então ele se aproxima para ver o que é. No caminho, ele tropeça, cai e se encontra acariciando as garrafas de leite de tio. Então o degenerado crepúsculo zomba por querer quebrar. Surpreso, Koto retira as mãos e tenta explicar-se. Mas antes que ele saiba, Aroma aparece na sala e pega a impressão errada novamente. Isso faz com que ele se lembre de que ele precisa limpar o prédio, e enquanto faz isso, nota uma sala que cheira e parece que não foi limpa há anos. Ele olha mais de perto e nota algo sob as fronhas, então ele se aproxima para ver o que é. No caminho, ele tropeça, cai e se encontra acariciando as garrafas de leite de tio, então o degenerado crepúsculo o zomba por querer quebrar. Surpreso, Koto retira as mãos e tenta explicar-se. Mas antes que ele saiba, Aroma aparece na sala e pega a impressão errada novamente. Isso faz com que ele se lembre de que ele precisa limpar o prédio e enquanto faz isso, nota uma sala que cheira e parece que não foi limpa há anos. Ele olha mais de perto e nota algo sob as fronhas, então ele se aproxima para ver o que é. No caminho, ele tropeça, cai e se encontra acariciando as garrafas de leite de tio, então o degenerado crepúsculo zomba por querer quebrar. Surpreso, Koto retira as mãos e tenta explicar-se. Mas antes que ele saiba, Aroma aparece na sala e pega a impressão errada novamente. Isso faz com que ele se lembre de que ele precisa limpar o prédio e enquanto faz isso, nota uma sala que cheira e parece que não foi limpa há anos. Ele olha mais de perto e nota algo sob as fronhas, então ele se aproxima para ver o que é. No caminho, ele tropeça, cai e se encontra acariciando as garrafas de leite de tio, então o degenerado crepúsculo zomba por querer quebrar. Surpreso, Koto retira as mãos e tenta explicar-se, mas antes que ele saiba, Aroma aparece na sala e pega a impressão errada novamente. Isso faz com que ele se lembre de que ele precisa limpar o prédio, e enquanto faz isso, nota uma sala que cheira e parece que não foi limpa há anos. Ele olha mais de perto e nota algo sob as fronhas, então ele se aproxima para ver o que é. No caminho, ele tropeça, cai e se encontra acariciando as garrafas de leite de tio, então o degenerado crepúsculo o zomba por querer quebrar. Mas Aroma diz a ele que está disponível. Ela afirma que quer ser amiga dele porque não tem amigos suficientes aqui no Japão e quer aproveitar sua companhia enquanto está aqui. Mas Koto insiste de que ela pode fazer amigos com suas roupas. Depois disso, ela fica imóvel para que Koto possa massagear sua parte de trás. E ela está impressionada com como ele é bom. Sem que ele faça muito, ela se torna um pouco sensível e começa a desejar ter um objeto específico para se aliviar. Mas outro toque de Koto nos dedos mágicos faz ela chegar ao clímax no local. Com isso, Koto termina a sessão de massagem e sai para preparar um quarto para que ela possa esticar. Mas enquanto ele sai, Ayaba fica furiosa porque ele não caiu para ela, apesar de todos os seus esforços. Enquanto ela pensa nisso, ela jura fazer Koto cair pra ela usando qualquer meio necessário, mesmo que isso signifique ser um pouco desonesta. Todo o tempo, Koto está na cozinha, se perguntando por que a Ayaba está sendo muito possessiva com ele. Ele assume que é porque ela veio de fora recentemente e acha que é coisa comum lá, mas não consegue entender por que ela está tão interessada nele. Ayaba, no entanto, está na cama, desejando obter alguma ação de Koto, mas ela odeia que ela não possa seduzir um cara como ele, porque isso significa que ela pode não conseguir um namorado real. Enquanto isso, Koto pensa de volta e se lembra quando Miyuki disse que Ayaba era uma peça de trabalho e começa a achar que Ayaba quer arranjar ele para perder o emprego. A percepção faz com que ele seja mais cauteloso com ela, porque ele não quer perder a bolsa de estudos da faculdade de medicina. Logo, ele termina. Aroma está fazendo chá na cozinha, então quando ele retorna ao seu quarto, ele fica surpreso ao encontrar Ayaba sentada na cama com seu traje de banho natural. Mas antes que algo possa crescer longo e duro, ele diz a ela para se vestir, mas ela diz a ele que está muito quente para estar com algo na sua pele. Koto ignora isso e dá a ela o chá especial que ele fez e diz que ajudará a aquecer antes que ele comece a sessão de alongamento. Então ela engole tudo e fica na cama para que Koto faça sua coisa no seu corpo. Sem perder tempo, Koto começa a alongar seus tendões, mas seu simples toque desencadeia todos os nervos no seu corpo. Enquanto ele move suas pernas para frente e para trás, ele nota que ela está um pouco rígida, então ele decide juntar as outras pernas para que ela se sinta mais à vontade. Sentindo isso, Ayaba encontra difícil respirar porque toda a cultura dentro dela está subindo incontrolavelmente, então ela se rende e tenta sufocar Koto com seus seios. Enquanto fica presa entre tudo isso, Koto percebe que é uma grande armadilha e que ele está acabado se ele perder a calma, então ele puxa para trás e diz a Ayaba para parar de brincar. No entanto, Ayaba afirma que fez isso porque queria mostrar a ele onde dói, mas no fundo ela sabe que estava tentando fazer com que ele tivesse uma reação. Enquanto ela está de lado, ela se pergunta o que ela fará para fazer com que ele caia para ela.
Mas enquanto ela vem com algo diabólico, Koto toca um local que faz as comportas dela girarem fora de controle. Tremendo, ela pede a ele para puxar seus dedos do seu dorso. Mas Koto diz a ela que está apenas tocando seus ombros, e é quando ela percebe que ela está cozida se ela tomar o verdadeiro negócio. A próxima vez que Koto toca seus ombros, ela consegue tomar, mas enquanto ela faz isso, ela suava muito, e Koto diz que é porque do chá que ela bebeu. Enquanto ele explica que o chá tende a estimular a circulação no corpo, Ayaba percebe que o fluxo sanguíneo dela não é a única coisa que está sendo estimulado. No fundo, ela quer pedir a ele para ir devagar, mas não consegue porque não quer parecer fraca quando já está planejando seduzi-lo. Desesperada, ela vai de calça e joga seu aroma. Ela coloca um escudo de proteção em Koto, dizendo que fez isso porque ela estava suando. Vendo isso, Koto toma um cheirinho acidental e quase derrama toda a energia maldita que ele estava carregando há meses, mas ele se recupera, insistindo em ficar profissional. Ayaba, no entanto, olha pra ele e começa a pensar que ela o tem desde que ele está demorando muito pra massagear suas costas, mas quando ela tenta fazer outro movimento louco, ela percebe que Koto não está. Mas Aroma diz que ele está disponível, sentiu, mas ela permanece em silêncio porque seu cérebro ainda está tentando se recuperar do que aconteceu. Antes que ela saiba, Izumi entra na sala e congela quando ela vê tudo, pensando que Koto estava esmurrando Ayaba. Chocada, Koto explica que ele estava apenas esticando Ayaba, mas Izumi não acredita nele porque ela estava ouvindo os sons felizes de Ayaba do salão de estar. Ayaba diz que ela estava cantando porque os dedos mágicos de Koto se sentiam bem. Mas Izumi revida, perguntando por que ela não está usando seu escudo de proteção. Envergonhada, Ayaba diz que ela o tirou porque estava quente e suada. Então Izumi escreve tudo o que ela diz em um diário e recusa-se a explicar por que ela está fazendo isso. Quando ele sai, Ayaba fica frustrada porque não vai poder enfrentá-la amanhã. Além disso, sua coisa com Koto não foi como planejado. Ouvindo isso, Koto pergunta se ela estava tentando pôr ele para fora, e a pergunta choca Ayaba porque ela não estava planejando demiti-lo ou qualquer coisa. Embora ela não revele suas intenções reais, ela acha que se Koto estava resistindo a ela porque não queria ser demitido, então ela ainda tem uma chance com ele. Ela então joga e tenta tecê-lo um pouco mais, mas Parei decide vestir suas roupas. Quando ela sai da sala, ela diz a Koto que ela voltará para mais alongamento, e que ele deve fazer o que ela disse se ele quiser manter seu emprego. Ouvindo isso é o suficiente para manter Koto acordado a noite toda, porque ele está com medo que Ayaba possa entrar em sua sala e pular em sua linguiça. Na manhã seguinte, ele está deitado na cama com sua linguiça em modo de raiva. E piora quando ele recebe uma foto não planejada de Izumi, que pede a ele para ir para sua sala. No caminho, ele se pergunta por que Izumi precisa dele, e ele fica um pouco nervoso quando ele se lembra que ela viu o que aconteceu com Ayaba ontem à noite. Mas quando ele chega à sua sala, ele fica chocado ao encontrar ela trabalhando em um projeto de manga. Imediatamente ela se desculpa por ter chamado ele de repente, e a gentileza faz com que Koto pense que ela não vai pedir algo louco dele. No entanto, quando ele pergunta por que ela o chamou, ela diz que ela está se perguntando se ele é um playboy, porque ele conseguiu uma visão não planejada de Ayaba, apesar de estar no dormitório há apenas alguns dias. Ela o acusa de ter destruído Ayaba, e embora Koto lhe diga que, após ele estava apenas tentando ajudar o estresse de Ayaba, ela não acredita nele. Em vez disso, ela pergunta o que é especial nele que torna fácil para ele conquistar garotas loucas, então ele lhe diz que é sua habilidade de tocar os pontos de pressão certos. Enquanto Izumi tenta não pensar no que aqueles dedos mágicos fazem, Koto oferece para demonstrar como eles funcionam, mas ela recusa, porque não está preparada para o que vem em seguida. Ela então revela que perguntou a Koto essas perguntas, porque está procurando ideias para seu mangá Homecom. E ela revela que planeja deixar de nadar e se concentrar em mangá. Koto fica completamente chocado porque sua bolsa está fora se ela deixar. Curioso, ele pergunta por que ela quer deixar, então ela lhe diz que é porque não é boa Ela o quer deixar se não suficiente. ganhar uma pequena competição que está vindo amanhã, porque acha que não faria bem em jogos grandes se não fizer bem em competições pequenas como essa. Depois de ouvir isso, Koto decide ver como Ben Izumi se sai durante a prática de natação. E após assistir por cerca de 10 minutos, ele percebe que ela tem potencial. Depois disso, ele decide torná-la seu projeto pessoal e mostra a ela uma loção de mão estranhamente moldada que ele usará para massagear seu corpo. Vendo isso, Izumi fica maluca, porque não está exatamente certa de como ele quer usar a loção. Ele diz que é um óleo de bebê perfumado, e que ele usará para massagear seu corpo. Um tempo depois, ela espera por Koto no vestiário, e quando ele chega, ele lhe diz para se deitar de costas, para ele possa fazer sua coisa. Izumi concorda, mas antes de se inclinar, ela faz claro que não vai cair para ele como Ayaba fez.
Enquanto a sessão de massagem começa, Izumi fica assustada e pergunta a Koto por que ele está usando óleo de bebê. Ele diz que é para relaxar os nervos e aliviar o estresse. Ao ouvir isso, Izumi cheira para se certificar de que não está sendo drogada ou algo assim. O aroma é agradável e ela percebe que o óleo de bebê cheira bem. Koto coloca um pouco do óleo de bebê em sua palma e espalha-o pelo corpo de Izumi, começando com seu braço. No entanto, desde que é a primeira vez dela com ele, o coração e algo mais começam a latejar, e ela percebe que ele não estava brincando quando falou sobre seus dedos mágicos. Fica melhor quando Koto massageia sua palma, mas ela começa a perder o contato com seu corpo assim que Koto massageia gentilmente seus ombros. Da mesma forma, algo no seu peito começa a ficar duro, mas desde que ela não pode exatamente pedir para ser amarrada e chicoteada, ela segura todos os sentimentos que estão subindo pelas suas pernas até parar de tremer. Finalmente, Koto termina a sessão de massagem, e quando ele puxa seus dedos longe dela, ela percebe que todos os pontos de pressão em suas mãos, pernas e cabeça foram estimulados. No entanto, Koto lhe diz que aqueles pontos de pressão que ele mexeu não serão suficientes para se livrar de sua ansiedade, porque sua mente está sempre fixada em muitas coisas sempre que ela está nadando. Ele então aconselha a esvaziar sua mente antes de qualquer corrida, mas desde que isso não pode ser ajudado, ele oferece para dar a ela uma última massagem que fará o truque. No entanto, ele se sente cético sobre isso porque o ponto de pressão-alvo está em seus músculos, deixando Izumi completamente surpresa. É o fim do vídeo de hoje. Se você ficou até agora, comente abaixo o Switch Plot e deixe um like se quiser a parte 2, pois isso pode surpreender Izumi completamente. Não se esqueça de se inscrever no canal e conferir o próximo vídeo para que você possa continuar assistindo. Pode ser que seja o seu novo anime favorito de resumo, então não perca a chance de ver a parte 2.